Paz do Senhor, muito bom dia. Eu sou Lígia, da Igreja Bíblica Cristã de Guararema. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. É o Senhor dizendo para Salomão: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que grande essa palavra para a gente, não é? Nessa época, Salomão tinha acabado de construir o templo para o Senhor, e o Senhor estava fazendo uma aliança com ele. E o Senhor falou que poderia vir qualquer coisa ruim na terra, né? Que se o povo tivesse algum comportamento, que ele diz aqui na palavra, como se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, ele sararia a terra, perdoaria pecados, enfim. Nós hoje estamos buscando ao Senhor, muitas vezes orando, muitas vezes nos humilhando, muitas vezes a gente dependendo de Deus para resolver situações, né, que nós como seres humanos não conseguimos resolver. Porém, para nós e para aquele povo daquela época haviam condições, né? Então aqui ele é bem claro, porque ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, que somos nós somos o povo de Deus, nós representamos Cristo aqui na terra, nós somos embaixadores do reino dos céus, somos nós. Então ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O que é se humilhar? Se humilhar é depender de Deus, é saber que sem Ele a gente não pode sequer respirar. Que a gente, quando acorda de manhã e abre os olhos, é Deus. Quando a gente consegue se levantar da cama, é Deus. Quando a gente vai para o trabalho, ou vem arrumar a casa, ou vai fazer uma visita, ou vai cuidar de um neto, ou vai cuidar dos filhos, enfim, não importa qual atividade que a gente vai fazer, a gente depende de Deus. E muitas vezes a gente não se lembra que para as pequenas coisas também é Deus no controle. Só o fato da gente respirar, automaticamente é uma mecânica divina isso, porque você não precisa se esforçar para respirar, né? Quem enxerga não precisa se esforçar para enxergar. Como eu tenho um problema de visão, coloco um óculos e enxergo. Não preciso me esforçar. A visão já é uma coisa que Deus nos deu. A respiração, a nossa vida. E o se humilhar é entender que realmente tudo depende de Deus. Nada do nosso esforço. Isso não quer dizer que devemos ser pessoas acomodadas. Longe disso, né? Deus não se agrada do preguiçoso. Mas que nós devemos entender que Deus tem o controle de tudo na nossa vida. Então, nós temos que ser humildes ao ponto de perceber que sem Deus nós não podemos nada. E segue o texto: se humilhar e orar, devemos clamar sim. A Bíblia, em várias passagens, diz que a gente tem que orar. Jesus demonstra que a oração é o caminho, é a intimidade que a gente alcança em Deus, falando com o Pai, falando com o Filho, orando pelo Espírito Santo de Deus. Então não devemos nos cansar de orar, orar sem cessar, orar de dia, à noite, andando, sentado, deitado, não importa. Então, humilhar, depender de Deus para tudo e ter essa consciência e orar, né? Conversar com Deus o tempo todo. Mas ainda segue, e me buscar. Porque às vezes você se humilha, você entende que Deus tem o controle de tudo e é responsável por tudo. Você ora, você fala com Deus,
Você pede, né? Muito mais pede do que agradece, né? Devemos ser gratos também. Mas não buscamos a Deus. Quando temos um problema, a gente busca às vezes um colega, um amigo, uma instrução, e a gente deixa de lado essa instrução maravilhosa que tem tudo, desde como educar filho até como cuidar das suas finanças, de como lidar em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer tipo de adversidade. Então a gente tem que buscar a Deus para que Ele nos ajude a resolver todos os problemas, todas as dificuldades, todas as nossas ansiedades que nós possamos ter. Ele pode resolver e está aqui nesse livro que é a palavra viva de Deus. Então, nos humilharmos, orarmos e também buscar. E se converter dos maus caminhos. O que é se converter dos maus caminhos? É entender aonde você peca. É se arrepender do pecado cometido. É desviar do caminho mau, é desviar da porta larga, é desviar de tudo aquilo que não agrada a Deus e se arrepender por ter feito ou por fazer. Não adianta apenas deixar de lado e continuar com aquilo no coração. Tem que se arrepender. E arrependimento é quando a gente realmente sente no coração que não quer mais fazer. Não quer mais cometer aquele pecado, não quer, se de repente você é muito fofoqueiro, você não quer mais falar demais, se você de repente tem um vício de gula, você não quer mais ser guloso. Então é se converter, é se desviar e é se arrepender dos maus caminhos. E ele continua, então eu ouvirei e sararei a terra e perdoarei os pecados. Por que ele fala sararei a terra? Porque aqui antes ele já fala, né? Se eu fizer não chover, se eu mandar gafanhoto. Ou seja, a gente tem a receita para Deus ouvir o nosso clamor, para Deus poder sarar a nossa terra, perdoar nossos pecados. Não existe assim nenhum mistério, Deus não faz mistério nessa vontade dele para o povo dele. Se o povo dele, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos, ele ouvirá lá dos céus. Ele perdoará os pecados e sarará a terra. É uma bênção. Então vamos buscá-lo, vamos nos humilhar, vamos orar, mas também vamos nos converter do mau caminho, vamos abandonar o pecado da nossa vida, vamos nos arrepender do pecado que a gente comete, do pecado que é recorrente, ou daquele pecadinho, ou daquele pecadão, que para Deus não tem essa diferença. Tudo é pecado. Tudo que não agrada a Deus é pecado. Não existe aquilo que agrada mais ou menos a Deus, ou agrada ou não agrada. O que nós devemos fazer hoje é uma reflexão do motivo que por vezes Deus não responde à nossa oração. Deus não fala conosco, a gente não ouve a voz de Deus na verdade. Porque Deus, ele às vezes vem como um trovão e às vezes ele vem como uma borboleta. Mas ele está o tempo todo querendo falar com a gente. Ele está o tempo todo passando instruções para nós aqui nesse livro que é a Bíblia. Em qualquer momento, em qualquer situação, ele dá uma resposta. Então vamos seguir a receita de hoje. Vamos nos humilhar perante o Senhor. Vamos orar para Ele. Vamos conversar com Ele. Vamos buscá-lo em todo tempo, a todo momento. E principalmente, vamos nos converter, vamos sair do mau caminho, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos uma promessa linda, que Ele diz que nos ouvirá, perdoará nossos pecados e sarará nossa terra. É tudo que nós estamos precisando. Aliás, é só o que estamos precisando. Um bom dia para vocês. Deus abençoe a cada um.